Você está deitado na cama, com a luz apagada e o quarto completamente silencioso, enquanto a única coisa iluminando o ambiente é a tela do seu celular. E sem pensar muito, você desbloqueia a tela, quase no automático, só para passar o tempo por alguns minutos antes de dormir, como sempre faz. Então aparece uma notificação simples, pequena, quase inocente, mas que chama sua atenção por tempo suficiente para fazer você parar. 50% off, apenas hoje. Você olha por um segundo a mais do que deveria. Seu dedo fica suspenso sobre a tela, enquanto uma dúvida rápida passa pela sua cabeça, porque você sabe que não precisa de nada naquele momento, absolutamente nada. Mas mesmo assim você continua ali, encarando. É só dar uma olhada, e sem perceber o peso disso, sem imaginar o que vem depois, você toma uma decisão simples. Mas meses depois, você vai lembrar desse instante com uma clareza desconfortável, porque é aqui que tudo muda. Meses se passam, e o seu quarto já não é mais o mesmo. Caixas empilhadas ocupam espaço onde antes não havia nada. Objetos espalhados começam a perder o sentido, e você se vê cercado por coisas que comprou, mas que não consegue nem lembrar exatamente o motivo. Você olha ao redor tentando entender como chegou até ali, e então um pensamento finalmente surge. Como isso chegou até aqui? No começo, tudo parecia completamente normal, até inteligente. Porque comprar online era mais barato, mais rápido e muito mais fácil do que sair de casa. Não tinha fila, não tinha esforço, não tinha ninguém te pressionando. Era só você, seu celular e um botão de comprar que resolvia tudo quase instantaneamente. E naquele momento, parecia que você tinha total controle de tudo. Mas existia algo que você não via acontecendo ali. Algo silencioso, escondido, acontecendo por trás da tela. Porque cada clique seu não desaparecia. Ele ficava registrado. Cada produto que você olhava dizia alguma coisa sobre você. E aos poucos, o sistema começava a aprender com tudo isso. No início, você só abria o aplicativo quando realmente precisava de alguma coisa. Era simples, direto. Você entrava, comprava e saía sem pensar muito nisso. Mas aos poucos, isso começou a mudar sem que você percebesse. Você começou a abrir o aplicativo, mesmo sem precisar de nada. Só por hábito. Só para ver se tinha alguma coisa interessante. E quase sempre tinha alguma coisa. Algo que chamava sua atenção exatamente no momento certo. E quanto mais você olhava, mais coisas apareciam. E sem perceber, você começava a passar mais tempo ali dentro. E o que parecia só curiosidade, começava a virar hábito. E então, começou a acontecer algo que você não controlava mais. Sua mão pegava o celular, antes mesmo de você pensar em fazer isso. Era quase um reflexo, como se alguém estivesse fazendo isso por você. Você desbloqueava a tela, sem nem saber exatamente o porquê. E quando percebia, já estava rolando a tela sem parar. Uma coisa puxava a outra, e você nem percebia o tempo passando. Cada nova coisa parecia feita exatamente para te manter ali dentro. E de certa forma, realmente era, porque o sistema já sabia exatamente o que chamar sua atenção. E sem você perceber, ele já estava no controle. Você achava que estava escolhendo, mas na verdade só estava reagindo. Cada coisa que aparecia ali não era aleatória, tinha um motivo. Cada detalhe era pensado para segurar sua atenção por mais alguns segundos, porque no fundo, sua atenção era o produto. E quanto mais tempo você ficava, mais valioso você se tornava. Não importava o que você via, só importava que você continuasse ali. E aos poucos, sair dali começava a parecer mais difícil do que entrar. Era como se algo te puxasse de volta, toda vez que tentava sair. E isso não era coincidência. Era exatamente assim que foi projetado. E quanto mais você usava, menos você percebia que estava preso. E o mais estranho é que você nem percebe quando começa a perder tempo. Minutos viram horas. E você continua ali, como se fosse só mais um pouco, só mais um vídeo, só mais um produto, só mais um scroll. E sem perceber, você entra em um ciclo que parece não ter fim, porque o sistema aprende rápido e se adapta ainda mais rápido. Cada segundo, seu ali ensina exatamente como te prender por mais tempo. E quanto mais você tenta sair, mais difícil parece desligar. Não porque você quer ficar, mas porque já foi condicionado a isso. E nesse ponto, você já não está mais no controle da situação. E talvez você nunca tenha estado. E quando você finalmente percebe tudo isso, já perdeu mais tempo do que imagina. Tempo que você nem lembra, mas que nunca vai voltar. E o mais curioso é que tudo isso parecia totalmente inofensivo no começo. Só um aplicativo,
só uma compra, só mais um momento qualquer. Mas no final, nunca foi sobre o que você comprava. Era sobre quanto tempo você estava disposto a entregar sem perceber. E enquanto você achava que estava no controle, alguém já tinha decidido por você. E talvez a parte mais perigosa seja o quanto isso ainda parece normal. Porque amanhã você provavelmente vai fazer tudo isso de novo. E nem vai perceber quando isso acontecer. A diferença é que agora você sabe. Então me diz, quantas vezes você abriu o celular hoje sem perceber? Você realmente acha que vai parar? Me conta aqui nos comentários e até a próxima.